Olá, mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Vamos começar. Nosso conteúdo de hoje é características gerais dos poríferos e dos selenterados, seu modo de vida e reprodução. Nós temos aí 3 imagens dos poríferos. Observem essas imagens. Então, nós temos aí o filo porífera, ou seja, os poríferos. Os representantes desse filo são chamados poríferos ou esponjas. São os aquáticos mais comuns em ambientes marinhos. São animais bastante simples, vivem fixos ao substrato. Filoporífera. As características gerais. Os poríferos, também chamados de esponjas, são animais aquáticos que têm o corpo recoberto por pequenos poros, podendo apresentar forma de vaso globoso ou achatado. Há espécies que medem 1 milímetro e outros até com cerca de 2 metros de diâmetro. A coloração geral do corpo é variável. Veja a imagem. Filoporífera, características gerais, continuando. São os animais mais simples que habitam o planeta, pois não apresentam órgãos, filtram a água da qual retiram alimento e realizam as trocas gasosas. Observem aí o que acontece com um desses animais. A organização das esponjas. O corpo de uma esponja é formado basicamente por 2 tipos de células, os coanócitos e os amebócitos, ou esponjina. Cada célula de uma esponja realiza todas as funções vitais ao organismo, como respiração, reprodução, excreção e digestão. O esqueleto é constituído de esponginas e de espículas. Estas podem ser de calcário ou de sílica. Apresenta uma cavidade interna denominada átrio e uma abertura superior, o ósculo. Vejam aí essa imagem, quem são os amarelos, vermelho, cinza pálido, verde-limão, cinza escuro, laranja, marrom, ciano. Observe. Alimentação e circulação das esponjas. Vejam as partes das esponjas. Para se alimentarem, as esponjas movimentam os flagelos dos coanócitos, fazendo o fluxo de água entrar pelos minúsculos poros do corpo e sair pela abertura superior, o ósculo. Desse modo, filtram a água dela, retirando seu alimento, o plâncton, e a digestão é intracelular. Estruturas das esponjas. Um tamanho variado, de 1 milímetro a 2 metros de diâmetro. São assimétricas ou simétricas. Possuem crescimento ereto, incrustante ou ramificado. São coloridas. Arquitetura única, construída ao redor de um sistema de canais de água. Arranjo correlacionado com a acessibilidade. Reprodução dos poríferos. Os poríferos podem se reproduzir das seguintes formas: assexuada, brotamento, que surge um broto no corpo da esponja, que pode se soltar e dar origem a um novo indivíduo. A fragmentação, que dá origem a novos indivíduos, pois as esponjas elas possuem um enorme poder de regeneração. Gêmula. Na gemulação ocorrem espécies de água doce. Formam-se gêmulas, estruturas de resistência que se formam no interior do corpo da esponja. São compostas por células indiferenciadas e protegidas por um envoltório rígido. Observe a imagem.
A reprodução dos poríferos. Sexuada, né? Nós vimos a assexuada, estamos vendo agora a sexuada. Os gametas, eles são lançados para fora e com a correnteza da água podem entrar no átrio de uma esponja. Após a fecundação, veja aí o que acontece. Se desenvolve uma larva que sai nadando pelo ósculo, fixa-se a um substrato, cresce e transforma-se num adulto, através de um desenvolvimento indireto. Vejam a imagem mostrando a reprodução dos poríferos. O esqueleto. O esqueleto, ele está localizado no mesohilo. É composto por espículas calcáreas, silicosas, fibras esponginas. Possuem formas variadas na sua identificação. Formas de agulha, de bastão, extremidades pontiagudas, arredondadas, ganchos e megaescleras, espículas maiores, e as microescleras, espículas menores. Vejam as imagens. Tipos morfológicos das esponjas. Observem aí. Asconoide é uma espongiocele flagelada, ocorre na classe calcária, marinhas, de forma primitiva que impõe limitação de tamanho. Ciconoides ocorrem nas classes calcária e hexactinelida, não formam colônias ramificadas, e as leuconoides, que ocorrem em todas as classes. Esponjas maiores, forma de vaso ou tubulares, alto grau de pregueamento. Filoquinidária. Selenterados, filosquinidária e quintempora, quinidária. Vejam aí essas imagens. Olha aí as características gerais. São invertebrados, acelomados, diblásticos e com simetria radial. Possuem células nervosas e uma cavidade digestiva, revestida pela gastroderme. Possuem digestão inicialmente extracelular, seguida de digestão intracelular. Apresentam-se em duas formas, pólipo e medusa. Possuem células características dos selenterados. Os quinidoblastos são células urticantes presentes nos tentáculos. Características gerais. Duas formas. Móveis, que são as medusas, e fixas, o pólipo, que são as anêmonas. Possuem simetria radial, apresentam cavidade digestiva, presença de células nervosas. Representantes, hidras, medusas, anêmonas do mar e corais. Olha aí a fisiologia dos quinidários. Inicialmente, a digestão é extracelular por enzimas digestivas. Depois, o alimento parcialmente digerido é fagocitado pelas células da gastroderme, que é a digestão intracelular. O sistema digestório incompleto é um único orifício e a respiração é por difusão. Olha aí as células. Quinidoblastos ou quinidócitos produzem e eliminam uma substância urticante. Células contráteis ou miopteliais realizam movimentos. As células intersticiais originam qualquer tipo celular. E as células sensoriais, elas controlam as ações das miopteliais. As células secretoras de enzimas digestivas ou glandulares, a digestão extracelular. Nas células miopteliais digestivas, a digestão é intracelular. A reprodução pode ser assexuada, que ocorre por brotamento, podendo ou não formar colônias, e também de forma sexuada, onde a fecundação ela pode ser externa ou interna. Os indivíduos podem ser monóicos ou dioicos. Algumas espécies elas apresentam alternância de gerações ou metagênese.
Nós temos aí duas imagens mostrando hidrozoários, onde há predominância de pólipos. A classe temos aí uma barreira de corais. Os exoesqueletos dos corais acumulam-se ao longo do tempo, originando os belíssimos recifes. Grande Barreira de Corais Australiana, cerca de 2.400 quilômetros de extensão. Observe. Então, terminando aqui mais uma aula, obrigada.